porque hoje livre sou. Derrame-se na presença. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Mais da tua presença, mais da tua graça, mais o teu poder, Senhor, nessa noite. É o que ansiamos, Pai. Aleluia. Vem, Jesus. O vento novo da graça do alto sopra sobre nós, sopra sobre nós. Vem, Espírito Santo. Enche o coração vazio, transforma, liberta, sara, cura. Traz para ti, Jesus, cada coração cativo nessa noite.
Sopra sobre nós. Sopra, 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 Deus, teu Espírito Santo sobre nós. O vento do Espírito, o vento do poder, o vento da glória de Deus está manifesto aqui. Sinta a presença dele, sinta o Espírito Santo movendo, trabalhando, curando e sarando, meu amado. Entregue a ele tudo, entregue a ele vida. Diga pra ele assim: vem, Senhor, vem, Espírito Santo, transformar. Não nos deixa, Pai, sozinhos, caídos, indiferentes, Deus. Sentimos tua paz, sentimos tua presença. Pedimos a ti, Jesus, Jesus, sopra sobre nós, 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 sopra, Deus, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra um vento novo, a fragrância do alto, sopra sobre nós, Senhor, sopra sobre nós a unção santa da tua presença. Sopra sobre nós, sopra, Deus, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra sobre nós, Senhor, sopra, sopra sobre nós, derrama mais, sobre nós, derrama mais do teu poder. Sinta a presença do Espírito Santo aí, meu irmão. Começa a profetizar, começa a adorar, dizendo: Pai, eu te amo, eu te adoro. Quando nos faltam as palavras, a gente só levanta os braços, ergue as mãos e diz: vem, Jesus, faz o teu querer, faz tua vontade, transforma o meu viver, Pai. Nós não queremos mais viver a inércia. Oh, Paizinho, faz teu querer. Boa noite, MEV. Sejam muito bem-vindos. A casa é sua, a casa é nossa, a casa é de vocês. Cumprimente a pessoa que está do seu lado nesse momento. Saia também do seu lugar. Cumprimente 4, 5 pessoas que não vieram com você. Amém.
Não tem nenhum visitante? Estamos em família? Ah, temos um visitante sim, pela primeira vez. Amém. Então, antes de você ir embora, você vai aguardar um pouquinho, que alguém vai entrar em contato com você para falar com você, tá bom? E seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa casa. E por falar em casa, mais uma vez, eu venho aqui falar para vocês que amanhã, a partir de amanhã, a gente começa o Casa, né? A gente está retomando aí os casas aqui do MEV, são os grupos pequenos aqui do MEV. E a gente está começando amanhã novamente, mas com muita felicidade no coração, tá? Amanhã a gente vai estar começando, tem aí os bairros que os casas vão estar situados. Quem ainda não se inscreveu, tem o link também que você possa te inscrever, para você fazer a sua inscrição lá, para a gente saber aonde que você está, para a gente poder te colocar num casa que seja mais próximo da sua casa, tá? Para você participar com a gente, para você se conectar com a gente se conecta a partir do quê? Do relacionamento e da comunhão entre nós. Então, tem ali mostrando para vocês os bairros, os lugares que a gente vai estar. Caxambu, Pastor Felipe, Pastora Dani profetizando, Pastor Felipe, Pastora Dani, Pastor Denis e Pastora Suelaine, Pastora Cecília, Pastora Lu, Pastor Guto, Pastora Mariângela, tá? Então, se você sente vontade no coração de estar participando amanhã com a gente do Casa, pode me procurar, pode procurar o Pastor Guto, pode fazer sua inscrição tanto pelo QR Code, pelo link, e pode fazer sua inscrição com a gente também. Mas não fique de fora dessa, tá? É muito importante que você participe com a gente, que você esteja com a gente, que você faça parte desse encontro, que é um relacionamento da gente com vocês, o relacionamento de um com o outro, o relacionamento da gente estar junto, a gente estar mais chegado, tá? Do coração da gente ficar quentinho um com o outro, da gente ter aquele momento de comunhão fora da igreja, tá? Então, procure a gente no final, faça a sua inscrição e participe com a gente. Não deixe de participar, tá bom? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém. Quero deixar aqui uma palavra de semente para nossas vidas. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16, que vai falar de um homem, um jovem, que ele era rico. Carol, tu pode colocar por gentileza? Mateus capítulo 19, a partir do versículo 16, NVI, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Tá ali, ó. Alguém veio a Jesus com esta pergunta: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom? Perguntou ele. Só há um que é realmente bom, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não roube e não minta. Honre o seu pai e a sua mãe e ame a seu próximo como você mesmo.
eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. O que mais preciso fazer? Jesus lhe disse: se quer ser perfeito, vá e venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Você até aqui. Olha o que Jesus falou para esse jovem. Dê tudo o que você tem. Mas só que Jesus ali, ele estava só provando a ele. Não é que Jesus estava querendo o dinheiro dele. Jesus só estava ali provando aquele homem. E aquele jovem, ele estava apegado no dinheiro que ele tinha, porque ele tinha muito dinheiro. E por isso que Jesus perguntou para ele: Senhor, o que farei eu? Ele perguntou: o que farei eu para herdar a vida eterna? Ele disse que era correto, ele disse que era obediente. Você pode, se você for pensar sobre esse texto, você vai ver que ele era um cara religioso. Porque ele disse aqui para ele, ó, que ele era correto, ele era obediente, ele obedecia os mandamentos. Mas o Senhor Jesus conhecia o coração dele. Por isso que Jesus falou: vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. Olha só, Jesus fazendo uma experiência com ele. O problema, gente, não é o dinheiro. É o dinheiro dominar o nosso coração. Tive uma experiência lá em Itaipava, que eu tenho uma loja lá em Itaipava. Eu fui comprar um notebook que eu precisava muito lá para a loja. E eu fui para pagar esse notebook, eu fui pagar esse notebook à vista. E eu estava com um dinheiro de notebook mais um dinheiro no meu bolso. E era um dinheiro bom. Eu fui lá, comprei o notebook, paguei o notebook à vista. Aí quando eu saí, tinha uma senhora assim, bem pobre, na porta da loja americana. Aí quando eu passei por ela, eu olhei para ela assim, ela me pediu e eu não dei nem ideia. Eu fui embora. Aí quando eu fui embora, o Espírito Santo falou comigo: dá tudo que você tem no bolso para essa mulher. Eu falei: tá bom, vamos ver. O negócio é obedecer ao Espírito Santo. Eu voltei, dei todo o meu dinheiro que estava no meu bolso, era um dinheiro bom. Dei todo o meu dinheiro. E eu creio ali também que, do mesmo jeito que Jesus provou, esse homem aqui, ele estava me provando também se eu tinha um coração no dinheiro ou não. E eu peguei e dei todo aquele dinheiro para a moça, sabe? Ela ficou muito feliz, muito contente. E eu fui embora. Aí o Espírito Santo falou comigo de novo, quando eu estava indo, o Espírito Santo: volta, que você vai pagar o almoço dessa mulher também. Eu falei: amém. Glória a Deus. Aí eu voltei e falei assim: moça, eu vou pagar o teu almoço também. Eu peguei ela, levei ela no restaurante, cheguei no restaurante. Quando eu cheguei no restaurante, eu falei assim: essa moça aí, eu vou pagar o almoço dela. Se ela comer mais alguma coisa, pode dar para ela que eu vou pagar. A moça falou assim: Lúcio, Deus me falou que você ia trazer uma mulher aqui para almoçar e que eu que tinha que pagar o almoço dela. Eu fiquei assim, impactado com aquela palavra, sabe? Falei: meu Deus, então o que Deus está falando? O que Deus está falando para mim, está falando para a gente? Para a gente não colocar o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha só, que coisa interessante. Depois dali, eu voltei. Aí chegou um cara e falou assim para mim: rapaz, eu vi você entregando um dinheiro para aquela mulher. E eu tô com uma grana aqui alta também e eu quero entregar para ela. Falei: ué? Falei: gente,
Eu falei assim, mas será que é um negócio legal? Tu conhece ela? Eu falei assim, amigo, Deus acabou de falar comigo para eu entregar tudo que eu tenho para essa mulher. E falou para eu pagar um almoço e levar ela até o restaurante. Chegou lá, a mulher que pagou o almoço no meu lugar e deu tudo para essa mulher. Eu tenho certeza que isso aí é de Deus. Você pode entregar aí para ela que você tem também. Meu irmão, entregou ali para a mulher se ajoelhou no chão, ela ficou assim impactada. Então é isso que Deus está falando com você, está falando comigo. Por quê, cara? Você pode ter certeza que quando você faz a vontade de Deus, quando você abre a mão, quando Deus fala, você pode ter certeza que as janelas do céu estão abertas para a sua vida. A janela do céu está aberta para a sua vida. Você pode ter certeza disso. Eu tenho outras experiências também sobre a minha vida. A Jorge até brinca comigo, fala, Lúcio, tem um cara meio doido, sabia? Tem um cara assim, umas coisas que sem lógica. Mas Deus trabalha sem lógica, amém? Deus não trabalha com técnica, Deus não trabalha com lógica, Deus é o Deus de sobrenatural. E eu quero profetizar para a tua vida que grandes coisas tem para você no teu trabalho, grandes coisas tem para você na tua loja, no teu trabalho, na tua vida, na tua renda. Eu não sei o que Deus está falando com você nessa noite, só que Deus está falando para você. Você que está aqui nessa noite, ó, Deus tem grandes coisas, Deus tem ideia para dar para você. Deus tem a sabedoria dele para dar para você, porque a sabedoria dele, meu irmão, é maior que qualquer coisa na sua vida. Se Deus te dá uma sabedoria, uma ideia dele, ninguém vai te segurar, não tem governo, não tem nada que vai te segurar, porque, meu irmão, você serve a Deus, você é filho de Deus, então a janela do céu está aberta para a tua vida, é só você honrar ele, amém? Eu deixo essa palavra com você. Depois eu vou contar mais testemunho meu, tá bom? Testemunho meu forte mesmo, que só pode ser Deus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado, exaltado é teu nome, meu Pai. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero, meu Pai querido, te agradecer, meu Pai, por ter abençoado, meu Pai, a minha vida, não só a minha vida, a vida da minha esposa, meu Pai, a minha família, meu Pai, coisas sobrenaturais, meu Pai, que muitas vezes, meu Pai, a gente não entende, mas o Senhor age no sobrenatural. O Senhor age, meu Pai querido, o Senhor naquilo que não entendemos. É por isso, meu Pai, que o Senhor diz, confia em mim de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento, não se apoie na tua própria lógica, não se apoie na tua própria técnica, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nossos olhos não viram, que nossos ouvidos não ouviram e ainda não chegou no nosso coração. É isso que Ele vai fazer na nossa vida, é isso que Ele vai fazer aqui nessa igreja, é isso que Ele vai fazer na tua vida, meu irmão, é isso que Ele vai fazer na tua vida, meu irmão, é isso que Ele vai fazer nos teus negócios, em nome do Senhor Jesus, é isso que Ele vai fazer, porque Ele é um Deus poderoso para fazer isso, meu Pai. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar, meu Pai querido, a cada pessoa, a cada mulher, a cada trabalhador aqui nessa noite, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você pode, tá? Entregar, tem aqui um envelope, tem aqui o QR Code, você pode fazer também, tá? Para ser generoso, tá bem? À vontade, em nome de Jesus.
Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus. Momento maravilhoso em que nós transbordamos a nossa generosidade ao Senhor. E agora o momento da palavra. Sempre eu trabalho dia de semana no Rio, subo correndo. O pessoal fica, será que ela chega? Será que ela chega? Subo correndo, trabalho 3 vezes por semana lá embaixo. E se eu tinha medo de dirigir, agora eu não tenho mais, porque essa serra subindo e descendo é a prova que eu estou aprovada realmente para essa função de piloto de fuga. Mas Deus tem dado graça. Amém? Irmãos, nossa série de mensagens, né, pastora Josi? E nós estamos falando sobre o mover do Espírito, sobre o Espírito Santo em nossa vida, profetizando essa presença, doce presença todos os dias e trazendo, né, esse tema para o nosso dia a dia, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que ele faz? Nós falamos sobre Jesus, sobre a graça, Deus, mas e o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força, é uma energia, O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é um mover, não é uma energia. Ele não é menos do que o Pai e o Filho, ele também é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Repete comigo. Deus Pai, vai. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E na Trindade, ele não é menos do que o Pai, não é menos do que o Filho. Ele também é Deus, está ali, junto, unidos. Antes da fundação dos tempos, quando Deus ele formou a terra, o Espírito de Deus estava lá. Quando ele formou o homem, o Espírito de Deus estava lá junto. O cordeiro já tinha sido preparado, estavam lá todos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, né? Está no plural. E Espírito Santo em nós, Espírito Santo sobre nós, essa pessoa que está conosco todos os dias. O Senhor, ele foi, mas ele deixou um consolador. E esse consolador é o Espírito Santo. É ele que nos guia, é ele que nos impulsiona, é ele que nos convence, é ele que está conosco todos os dias. E eu quero ler com você em Efésios 5, 18. Coloca para a gente aí. Pode ser NVI ou Nova Tradução Linguagem de Hoje. Efésios 5. Deixa eu abrir aqui. Isso. 5:18. Coloca o 18. Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo e governados por ele. Vamos ler juntos? Não bebam muito vinho, porque muita depravação se encontra nesse caminho. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em outra versão diz, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para que a gente seja cheio do Espírito Santo, nós precisamos buscar com ousadia
entrar na presença do Senhor com ousadia. Porque aqui fala, não vos embriagueis com vinho. O vinho é sinônimo de alegria, né, na palavra. Mas se beber demais, vai ficar bêbado, vai gerar contenda, vai ter confusão. Então, a diferença de você se embebedar do Espírito Santo é que, quando nós nos encharcamos do Espírito Santo, nós somos totalmente governados por Ele. Mas se você se deixa ser levado por circunstâncias, aqui fala de embriaguez. Mas tem outras coisas que você pode ser cheio, pode estar cheio de fofoca, pode estar cheio de confusão, pode estar cheio de... Seus olhos estão olhando coisas que não deveriam ver, está buscando coisas que não deveriam buscar. Talvez você, ou nós, eu digo para todos nós, ser cheio do Espírito Santo, quando você não se abre para o Espírito, você dá abertura para outras coisas, dá vazão para outras coisas, dá vazão para andar em lugares que não deveria andar. Você não está sendo governado pelo Espírito, mas quando você busca ser governado pelo Espírito, o seu corpo, ele vai ter sede da presença do Senhor. A religiosidade fala que nós precisamos buscar. O Senhor não, o Senhor está em nós. Só que quando fala que é buscar, é quando a gente às vezes deixa de ler a palavra. Mas isso não é condenação. Mas quando a gente busca a palavra, busca ler, busca estar com Jesus, isso vai ser automático. Você vai sentir essa fome. Sentir fome de ler a palavra, sentir fome de estar na presença do Senhor. Muitas pessoas conhecem sobre Deus, Jesus, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E a referência está em Mateus 28. Diz assim, 19. Portanto, ide e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele possui uma vontade, ele é inteligente, possui sentimentos, e ele também possui uma voz, porque se ele é uma pessoa, ele também possui uma voz. A voz que nós escutamos no nosso interior. Aquela voz, quando a gente acorda, quando a gente é guiado pelo Espírito, ele não vai deixar você cair em furada, como a gente sempre fala aqui. O Espírito Santo, ele não vai levar você para furada. Mas quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, ele nos guia, ele fala conosco, ele nos orienta, ele nos dá a direção. Nós, quem somos nós? Nós também temos o nosso corpo espiritual. Nós somos o espírito que possui uma alma e habitamos em um corpo. Nosso cerne também é formado de tripartite, né? Espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses está escrito 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Aleluia. Qual é o ministério do Espírito Santo em nós? Qual é o ministério do Espírito Santo? Se ele é uma pessoa, se ele possui sentimentos, uma voz, se ele nos direciona, qual o ministério dele em nós? É trazer o convencimento. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos fortalece, transforma, capacita. E entrando aqui, em João 16, vamos ler a partir do 7. Jesus falando com os discípulos, já após ressurreição. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aleluia! Aleluia! O Senhor, quando Ele ressuscitou, Ele não foi direto aos céus. Na ressurreição de Cristo, pós-ressurreição, Ele ainda ficou alguns dias com os discípulos, repassando, orientando, reforçando tudo que Ele viveu com os discípulos durante o seu ministério. Ele viveu muitas coisas, os discípulos viveram muitas coisas. Mas ali no finalzinho, antes da morte e crucificação de Cristo, ainda havia dúvidas. Ainda haviam dúvidas sobre quem era Jesus, sobre o poder dele, sobre se realmente ele cumpriria o que os profetas disseram. Os discípulos ainda duvidaram de quem era Jesus. E se realmente ele ressuscitaria. Havia dúvidas no coração deles. E após a ressurreição, Jesus, ele apareceu algumas vezes aos discípulos, operou ainda milagres que não estão escritos na palavra, como diz a própria palavra. E em João 20, vamos ler, 19. 20 a partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa de onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou-lhe as mãos e ao lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aleluia. Há um mistério que foi revelado nesses 40 dias da presença de Jesus, já no processo ali do corpo glorificado. Ele estava confirmando todo o ministério dele, confirmando também o que os profetas disseram. E ali ele estava enviando os discípulos para boas obras, para fazerem, para serem enviados a também produzirem debaixo da autoridade do Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo, em Atos depois, ele foi revelado. Quando os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Aqui nesse momento, Jesus, ele estava soprando o Espírito de vida, o Espírito Santo dentro dos discípulos. Uma preparação para esse envio. Porque se o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, nós precisamos de quê? De fé. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos crer e precisamos de fé. Se havia muitas dúvidas antes da morte de Jesus, se ele realmente era o Cristo,
Jesus estava ali confirmando: eu vos dou poder, eu vos dou o Espírito, eu encho vocês com o Espírito de vida e eu sopro. Como em Gênesis, eu também estava lá, eu soprei o fôlego de vida no homem. Aqui Jesus, ele não estava só soprando o fôlego de vida, mas ele estava soprando o Espírito da verdade. O Espírito que faria proezas, porque não era no nome deles, mas era no nome de Jesus, através do Espírito Santo. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite, às vezes é confuso a nossa vida, porque a nossa vida se confunde às vezes com muitas emoções, com muitos altos e baixos. Nós pregamos, nós recebemos, só que às vezes parece que a gente esquece quem é Jesus na nossa vida. Quem é Jesus para nós e quem é Jesus por nós e quem é Jesus e o Espírito Santo através de nós. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Não duvide do poder dele sobre a sua vida. O Senhor Jesus, ele soprou o Espírito sobre os apóstolos. E através dos apóstolos nós também recebemos o Espírito de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, descemos as águas do batismo. E imediatamente, na mesma hora, a ação do Espírito. Porque ali há o convencimento de quem é Jesus. É através do Espírito que nós estamos convencidos do poder de Deus, de quem Jesus é, de quem o Pai é. Eu e o Pai somos um. É através do Espírito Santo que nós somos impulsionados a viver novidade de vida. É através do Espírito Santo que as camas dos nossos olhos caem. É através do Espírito Santo que nós andamos de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Nós lemos aqui, é necessário que eu vá, para que o Espírito da verdade seja manifestado aqui, para que o Consolador venha, para que o Auxiliador venha. Eu vou voltar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Nós não somos filhos órfãos. Nós temos um Pai, e um Pai de amor. Um Pai de amor que nos entende, que sabe as nossas debilidades, fragilidades, e que deixou o Espírito Santo, o Consolador, para nós. Para sermos consolados e para vivermos novidade de vida. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Nesse momento aconteceu um novo nascimento, os discípulos recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é para transformação, para comunhão, santificação e formação do caráter de Cristo. E quando ele sopra, quando Jesus sopra, o Espírito Santo é para que o caráter de Cristo seja manifestado. Porque em João também fala: eu não estarei aqui. Eu não vou estar aqui. Imagina quando a gente era pequeno, ou quando a gente sai e os nossos filhos ficam em casa, os pais não estão em casa. É exatamente isso. Você lembra quando às vezes sua mãe e seu pai saíam, você ficava sozinho? Às vezes você sentia medo. Às vezes você perdia o chão, você não sabia o que ia fazer. Os seus filhos, quando você sai, quando você chega, o que os seus filhos fazem? Ou faziam quando eles eram pequenos? Aquela respiração de segurança. A gente respira quando a gente vê o nosso pai e a nossa mãe. E Jesus, ele soprou exatamente para isso. Para que eles não se sentissem sozinhos. Para que eles não sentissem medo. Vocês não estão sozinhos, o Espírito da verdade vai andar com vocês.
e vai conduzir vocês, e vai direcionar vocês. E tudo que vocês fizerem, o Espírito Santo estará com vocês. Aleluia! Formação do caráter de Cristo. O que forma um caráter? Nós temos algumas características para a formação desse caráter, né? O caráter é formado na infância, ali, nos primeiros anos de vida. Nós, pais, vamos modelando os nossos filhos, moldando. Quando a gente percebe alguma coisa, a mãe, principalmente, fica atenta, né? A gente fica atenta. Eu preciso consertar, eu preciso ajudar, eu preciso orientar, eu preciso direcionar esse caminho. E isso forma o caráter dos nossos filhos, assim como nossos pais formaram o nosso caráter, corrigindo, direcionando, chamando a atenção, puxando a orelha. É ou não é? Quantas vezes a nossa mãe falou, não vai. E a gente temou em ir. O que aconteceu? Deu ruim. Quebramos a cara. Machucamos. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos, não vai, não vai. Eu estou falando para não ir. E depois eles voltam murchinhos, porque deu ruim, deu problema. Nós avisamos, nós orientamos. E nosso caráter vai sendo formado. E o Espírito Santo, ele forma o nosso caráter para que o nosso caráter seja o caráter de Cristo. E quais são as características do caráter de Cristo? E em nós também. É o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Não são vários frutos, é um fruto com vários gomos, né? Gálatas 5:22, coloca aí para mim, por favor. Gálatas 5:22, vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Mas o fruto do Espírito, vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor. Eu pergunto, mansidão. São as características do caráter de Cristo sendo formado em nós através do Espírito Santo. E eu digo para nós, para que a gente seja cheio desse Espírito, como estão essas características do fruto do Espírito em nós? Hein? Hein, irmãos? Eu descobri agora, recentemente, essa semana, que o meu estradiol lá, que era para estar 200, o mínimo está 10. Sabe o que acontece quando o estradiol está 10? Irritação, gritos. As mulheres, os maridos, os namorados aí, pagam um exame para sua esposa para ver se está tudo bem. Porque agora, sabe o que eu faço em casa? Eu falei com a Hannah e com a Zaf, ó, eu tenho um laudo, tá? Tenho um laudo. Agora eu tenho um laudo. Mãe, pelo amor de Deus, então agora está explicado. Está explicado. Agora vai piorar, porque agora eu tenho um laudo. Qualquer coisa, ó, tem um laudo. Eu puxo o laudo, ó. Está justificado, porque agora eu tenho um laudo. Ainda tem um calorão, a febre que dá de noite. Então está tudo justificado. Mas e o fruto do Espírito com esses hormônios, hein, irmãos? Diz que os hormônios não se convertem, né? Como é que faz? Tem que cuidar. Não tem jeito. Não vou colocar tudo, culpa, no inimigo. Às vezes é o nosso organismo, é os nossos órgãos, os nossos hormônios e as taxas que estão lá em cima, lá embaixo. O que a gente tem que fazer? Cuidar.
procurar, resolver, tomar uma vitamina, conversar. Mas a gente não pode, como o pastor tem pregado esses dias, não extingais o Espírito, não sufocai o Espírito. Às vezes a gente, com o nosso jeito, com as nossas doenças, a gente vai ali, sabe, se justificando nisso, naquilo, a gente até perde a bênção. Não sufoque o Espírito, cuida. Mansidão, como que está o domínio próprio? Como que está a paz, a longanimidade? Será que você está em paz? A Bíblia fala, nós temos paz com Deus. Você já fez uma reflexão sobre a sua paz? Porque Deus está em paz conosco. Mas você tem que estar em paz com você mesmo. Nós temos que estar em paz conosco mesmo. Temos que estar em paz com a nossa casa. Temos que estar em paz com a nossa família. Não em guerra o tempo todo. Não extingais o Espírito. Não sufoque o Espírito. O Espírito Santo transforma o nosso interior. Não adianta manifestar poder e não ter caráter. Deus espera essas duas coisas de nós. Em Atos fala, e recebereis poder. Enchei-vos do Espírito. Deus espera essas duas coisas. O caráter, o fruto e o poder. Ter poder e não manifestar o caráter de Cristo é igual nós que somos cristãos, né? Somos crentes em Jesus. Passar, antigamente era cheque, né? Passar um cheque que não tem fundo. É como passar um cheque, passar o cartão sem ter saldo. Passar um Pix falso que não tem... É a mesma coisa. Manifestar o caráter de Cristo e o poder, as duas coisas precisam andar em equilíbrio. Em outros lugares tem a religiosidade, que as pessoas buscam poder, pular, dançar, rodopiar. Mas e o caráter? E o caráter? Tem muita gente dando mau testemunho. Tem muita gente devendo e não pagando. Tem muita gente fazendo coisas ilícitas. Tem muita gente fazendo coisas erradas. Então, a gente precisa ajustar. O Espírito Santo sobre nós. Em Atos 2 acontece algo diferente. Jesus havia passado esses 40 dias com os discípulos, ensinando, fortalecendo, ministrando. É praticamente a mesma data que nós estamos vivendo, né? Pós-ressurreição. Depois veio o período de após Páscoa, né? Morte e ressurreição. E depois de 40, 50 dias, veio o Pentecostes. É engraçado, né, Josi? A gente falando sobre o Espírito Santo e a gente está praticamente na mesma época. Falando sobre o Espírito Santo. Ansiando, quem não é batizado, ser batizado pelo Espírito Santo. O que falta? Ah, mas eu não tive ainda, talvez você fale, ainda não tive uma experiência de falar em línguas, né? Falar em línguas vai edificar a você mesmo. Sabe o que falta, às vezes? É você falar. Ah, mas eu não tenho que ficar falando glória, 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 glória. Não. É você ter fé e acreditar que você pode manifestar esse dom, mas talvez você também não tenha necessidade de falar em línguas, mas se você quiser, nessa noite, nós vamos orar e Deus vai derramar sobre nós. E se você quiser, você pode ser batizado nessa noite também. E ter essa marca sobre a sua vida. Atos 1:8. Vamos ler.
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Antes, Jesus ele soprou o Espírito dentro, nos discípulos, dentro deles. Aqui, em Atos 1, é o Espírito manifestado com poder, com atitude, com testemunho, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, crescimento em toda a Judéia, crescimento do Evangelho. E Samaria, em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, o Espírito Santo é sobre nós, para poder, testemunho, ousadia, manifestação dos dons. Quem opera é o Espírito, quem convence é o Espírito, quem cura é o Espírito, porque isso não precisamos ter medo. E aqui também nós recebemos os dons, a manifestação dos dons do Espírito. 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Se você quiser, hoje, o Senhor ele pode derramar sobre você o dom de línguas, de falar em línguas, mas tem outros dons. Tem dons de profecia, palavra de conhecimento, interpretação de línguas. Todos podem receber um desses dons. Mas você precisa ansiar, precisa querer, precisa entrar com ousadia, buscar com fé. Qual deles você quer? São a manifestação dos dons do Espírito através do poder, através do Espírito Santo sobre nós. Nós falamos aqui, do Espírito Santo em nós, que revela o fruto. O Espírito Santo sobre nós, que manifesta os dons. 9 dons. 9 são as partes do fruto do Espírito. É engraçado, né? Porque há uma equivalência, tanto no poder, no Espírito sobre nós e no Espírito em nós. Então, para que ser cheio do Espírito Santo? Para que haja uma transformação em nós, dentro de nós. Para que nós sejamos impulsionados a viver essa vida de glória em glória, de vitória em vitória. E mesmo se tivermos derrotas, nós temos aonde recorrer. Porque nós somos cheios do Espírito. Nós manifestamos os dons e manifestamos o fruto. Nós temos o caráter de Cristo e nós temos o poder de Cristo. Porque Ele nos outorgou o poder. Mas não adianta ter só o poder, nós precisamos manifestar o caráter. Nós precisamos desse equilíbrio, manifestar o caráter. Quem opera é o Espírito.
Ser cheio do Espírito nos faz prósperos também. Romanos 8. Coloca para mim, Mateuzinho, por favor. Romanos 8. Coloca do 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ser cheio do Espírito Santo nos torna pessoas prósperas, nos torna filhos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. As bênçãos que Deus preparou para nós, porque o nosso espírito testifica com o próprio Espírito de Deus. E co-herdeiro com Cristo, de todas as bênçãos, de tudo que Ele conquistou na cruz. Então, sermos cheios do Espírito nos torna prósperos. E ali valida a nossa filiação. A nossa filiação. O justo viverá pela fé. Nós precisamos de fé para tomar posse dessa promessa. Nós precisamos de fé para tomarmos posse dessa promessa que está ali em Romanos 8. Somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nessa noite, eu quero fazer um momento de prática para termos tempo com o Espírito Santo. Ah, mas eu tenho tempo com o Espírito Santo todo dia. Temos, mas aqui é um momento oportuno, um momento propício. Aonde 2 ou 3 estiverem, eu estarei. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, em nós, sobre nós. E Ele está agindo através de nós. Aleluia. Aleluia. Ação do Espírito Santo. O convencimento do Espírito Santo. A verdade por onde Ele nos ensina. O Espírito Santo, Ele nos ensina. O Espírito Santo, Ele nos molda. O Espírito Santo, Ele nos direciona. Ele é uma pessoa. Então, se você não tem o hábito de falar com o Espírito Santo, a partir de hoje você vai buscar esse hábito de falar com o Espírito Santo. De acordar e falar bom dia, Espírito Santo. Me guia. Fala comigo, me direciona, me ensina. Eu preciso manifestar o caráter de Cristo através dos dons, através do fruto, através do domínio próprio, mansidão, fé, temperança, paz. O meu coração precisa ser cheio de paz. O nosso coração precisa estar em paz. Então, nessa noite, eu quero convidar você. Fique de pé. Vamos aproveitar esses momentos e nós vamos para a prática agora.
falando com o Espírito, orando uns com os outros, nos enchendo. Nós já somos e já temos o Espírito Santo, mas a manifestação do Espírito em nós, no corpo de Cristo. Eu sei que durante a semana é cansativo. É para você, para mim também. Mas nós estamos aqui, entregando a nossa adoração, nossa devoção. Então vamos buscar. Já está liberado para nós. Então, com fé, nós vamos tomar posse. Quero que você se reúna aí com um grupo, 2 ou 3 pessoas. Nós vamos orar juntos agora. Não fique sozinho. Não fique sozinho. Busque estar aí com uma pessoa. Não fique sozinho, irmã. O caráter de Cristo em nós é revelado através da ação do Espírito Santo. O caráter de Cristo é formado através da presença do Espírito Santo, que transforma, que nos guia. Então nós vamos orar juntos agora. Busque palavra de sabedoria. Busque palavra de conhecimento agora. Busque a fé. Dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo está em nós e através de nós. E nós agora buscamos a manifestação dos dons do Espírito, do caráter de Cristo em nós, do fruto, da ação do Espírito, mas também do poder, para que nós estejamos em equilíbrio. Oh Deus, move-te nessa noite, Senhor, move-te. Move-te, Senhor. Venha sobre nós com dons. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Derrama sobre nós Teu Espírito, Pai. Oh Deus. Aleluia, aleluia. Tua presença está aqui, Senhor. Nossos corações. Você que não fala em línguas, comece a falar em línguas. Receba do Senhor. Seja batizado pelo Espírito Santo. Seja marcado com fogo. Seja marcado com fogo do Espírito Santo em sua vida. Para que você seja conduzido. Move-te, move. Aleluia, aleluia. Aleluia. Enche a tua igreja. Enche, Senhor, a tua igreja. Aleluia. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Sopra sobre nós. Sopra sobre nós. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos outra vez aqui. O
que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo o seu povo. Mais uma vez, de novo, faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama-te. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama-te. O que dizer? O que dizer? Abre seu coração, meu irmão. O que fazer quando Ele vem? Oh! Aqui. Aleluia! Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Espírito! Aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Espírito Santo! Aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, faz de novo. Faz de novo. Sim. Faz de novo. O teu povo. O teu povo clama-te. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo. O teu povo clama-te. Mais uma vez. De novo. Faz de novo. O teu povo clama-te. Faz de novo. Faz de novo. O teu povo clama-te. Vamos chegar aqui pra frente, irmão? Chegam todos aqui pra frente. Aleluia! Vamos chegar aqui pra frente. Todos. Aleluia! O Espírito Santo está aqui. Ele que nos convence. Ele que traz a transformação. Ele que manifesta o caráter de Cristo. Ele que manifesta a obra de transformação. O Espírito. Os céus estão abertos nessa noite. Esteja pronto para a transformação que virá sobre a sua vida, através da manifestação do fruto dos dons. O fogo de Deus não anda sem o caráter. O caráter não anda sem a presença. A presença não anda sem a manifestação do dom, sem a manifestação do Espírito. Batismo com fogo. Seja batizado. Fale em novas línguas. Receba fortalecimento do Espírito. Receba agora cura
da sua alma. Rica labachuri cantara balabarabás. Manifestação, oh, poder, maravilhas, sinais, prodígios. Aleluia, oh, aleluia. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Receba da parte do Senhor o espírito de ousadia, espírito de vida. Nós te desejamos outra vez aqui. Oh, nosso caráter, que dizer, o caráter de Cristo em nós. Ele canta na balabás. Mais que ser bem-vindo. Você que não fala em línguas, comece a falar pela fé. Pela fé, pela fé. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo clama-te. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo. O seu povo clama-te. Oh, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. O seu povo. O seu povo clama-te. Faz de novo. Oh, aleluia. Feche teus olhos no céu. De canto e oh, Espírito de Deus, sopra sobre a tua igreja. Sopra, Espírito Santo, nos quatro cantos da igreja. Sopra, Espírito Santo de Deus, no coração de cada vida agora. Creia, 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 creia. E receba, e receba, e receba. Ora, baixará, decanto, oh, Pai querido, derrama sobre a tua igreja. Cada vaso aqui nesta noite venha ser cheio, Senhor. Cada vaso nesta noite aqui venha ser cheio, Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, derrama, Senhor, e que cada um possa receber agora nesta noite do teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, que ele possa sentir agora, Pai, o teu sopro na cabeça, nos pés, no coração. Receba, que cada um possa sentir o teu frescor, como água fresca descendo da cabeça à planta dos pés. Sinta, irmão, sinta, porque ele está aqui. Oh, recanta, amarrai, chegando, recanto, lalabariu, recanta, e de ressurenda, cantarai. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Santo. Aleluia. Fala com ele, irmãos. Começa a falar: Espírito Santo, eu te amo, eu te louvo, eu te engrandeço. Espírito Santo, tu és o meu ajudador, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, tu és o socorro bem presente na hora da minha angústia. Espírito Santo, eu preciso dos teus conselhos, eu preciso do teu direcionamento, eu preciso, Espírito Santo, ouvir a tua voz. Eu preciso que os meus ouvidos sejam sensíveis ao ouvir a tua voz. Oh, rai calamanturi lamanto, rai calamanturi. Oh, Espírito Santo, nós precisamos de ti, meu Pai. Precisamos, Senhor, da tua presença. Oh, Espírito Santo, vai agora de encontro, Senhor, a Joyce, a Beatriz, meu Pai, que está em casa. Deus, se há alguém aqui, meu Pai, doente, com alguma enfermidade, nós agora profetizamos, Senhor, a cura
cura sobre essa pessoa agora. A cura, meu Pai, sobre a casa, sobre a família, sobre o filho. Deus, em nome do Senhor Jesus, se tem alguém aqui no meio de nós, meu Pai, angustiado, triste, meu Pai, Tu és a nossa alegria. Meu Pai, Tu tira a depressão e coloca alegria. Tu tira o fardo pesado e coloca um fardo leve. Ah, Senhor, de Ti sai cura. Ah, Senhor, de Ti sai alegria. Oh, Espírito Santo, toma agora, Senhor, essas pessoas em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, há causas, meu Pai, que para nós é impossíveis, mas nada é impossível para Ti, meu Pai. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio, o meio e o fim. Tu és tudo na nossa vida, Senhor. Basta uma palavra Tua, Senhor, e o vento cessa. Basta uma palavra Tua, meu Pai, o Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Oh, Espírito Santo, nós agora profetizamos, meu Pai, vidas mudadas, transformadas, cheio da presença de Deus. Quando ela chegar em casa, irmão, não é você que está chegando sozinho, é você e o Espírito Santo. É você e o Espírito Santo. Porque nessa noite você entendeu que você tem um ajudador, que você não anda mais sozinho, que você tem alguém em quem confiar. Você tem um amigo verdadeiro, aquele que você pode contar os seus segredos, aquele que você pode tomar todos os dias o café da manhã e perguntar para ele: Espírito Santo, qual é a boa de hoje? Espírito Santo, o que Tu tem para mim hoje? Espírito Santo, me guia. Todas as decisões que eu tomar, que venha ser diante do Senhor primeiro. Porque do que adianta a gente ter tanta coisa e não ter a Tua presença? A Tua presença vale mais do que qualquer coisa, mais do que o ouro, mais do que a prata. A Tua presença vale mais, vale mais, vale mais. A Tua presença vale mais, Senhor, mais. A Tua presença, sem a Tua presença nós não somos nada. Nós somos vazios sem a Tua presença. Mas quando a Tua presença enche, meu Pai, a gente transborda a alegria, a comunhão, a fé. Oh, começa a profetizar, meu irmão, sobre a tua vida. Começa a profetizar sobre a tua casa. Se tem algo na tua casa dando errado, se tem algo fora do lugar, dá uma ordem agora. Espírito Santo, vai lá na minha casa, coloca tudo no lugar. Toca na minha filha, toca no meu filho, toca na minha esposa, toca no meu esposo. Como foi falado aqui, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é pela tua força, mas é o toque do Espírito Santo. Não é pela força do teu braço, mas é o toque e o sopro do Espírito Santo. Ele está dizendo para você nessa noite: tira o fardo pesado, porque o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Senta na minha presença, eu quero te contar os meus segredos. Eu tenho planos para você que nem passa no teu coração, você nem imagina, mas eu tenho planos para você. Mas eu preciso que você tenha que confiar em mim. Você precisa confiar na minha voz. Aleluia. Começa a dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo. Toma conta da minha casa. Toma conta da minha família. Toma conta do meu trabalho. Toma conta de tudo aquilo que é meu, Espírito Santo. Entra nessa causa impossível. Nada para ti é impossível. Nada, absolutamente nada. Basta uma palavra tua, Senhor, e todo o cenário é mudado. E nós agora profetizamos, meu Pai, testemunhos, Senhor, neste lugar. Testemunho, Senhor, daquilo que o teu Espírito Santo vai fazer neste lugar, meu Pai. A obra vai ser linda. Vai acontecer e já está acontecendo algo extraordinário aqui. Fala com o Espírito Santo. Eu quero ser sensível a ouvir a tua voz, Espírito Santo. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar, para que eu possa ver o milagre. A minha família aos teus pés. Oh, Espírito Santo, nós te adoramos, te adoramos, te adoramos. Tu és santo, santo, santo,
irmão, não dá vontade de parar de buscar. Falar do Espírito Santo é muito lindo. Falar dele é muito lindo. Se você precisa de uma cura, ele tem cura. Se você precisa de algo, um milagre urgente, ele também tem esse milagre urgente. Ele tem tudo que nós precisamos, está nele, por ele são todas as coisas, aleluia. Tudo vem dele, tudo é para ele. Oh, santo, 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 santo. Oh, rai calamanto, rai lá, lá, siri calamanto, rai lá. Oh, santo, santo é o teu nome. Nós nos rendemos, Senhor, à tua presença. Nos rendemos, Senhor, à sua doce presença. Ah, meus irmãos, há aqui um sopro do Espírito agora. Feche os teus olhos, não abra os teus olhos por nada. Ah, começa agora. Ah, santo, 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 santo. Ele está aqui. Santo, guarda a minha casa, guarda o meu trabalho, guarda os meus filhos, guarda tudo que é meu, Senhor, é teu. Eu consagro tudo que eu tenho ao Senhor. Eu quero ser direcionada por Ti a partir de hoje. Eu quero ouvir a Tua voz a partir de hoje. Eu quero ouvir os Teus conselhos a partir de hoje. Aleluia. Irmãos, dá uma forte aplauso para o Senhor Jesus. Amém? Diga para o seu irmão assim, antes de voltar para o seu lugar: você não está sozinho, você tem o Espírito Santo. Amém? Você tem o Espírito Santo, o teu ajudador, o teu consolador. Jesus, ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo para mim e para você aqui nessa noite. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, Deus abençoe você. Tenha uma sexta-feira abençoada, um sábado abençoado. Não esquecendo, irmãos, que amanhã tem o Casa, né? Tem o Casa amanhã, tá? E domingo nós vamos estar aqui 10h30 da manhã. Irmãos, convida alguém. Fala: irmãos, está acontecendo algo sobrenatural na nossa igreja. Vamos lá. Vamos lá para você ver o que está acontecendo. O Espírito Santo está fazendo algo extraordinário no meio de nós. Convida alguém, fala de Jesus para alguém, irmãos. Quando a gente está cheio, a gente transborda. É por isso que precisamos buscar, porque quanto mais cheio eu tiver, mais de Jesus eu vou falar. Amém? Mas pastora, eu vou falar o quê? Começa a ler na palavra. Começa a declarar a palavra sobre dentro da sua casa. Começa a declarar a palavra a hora que você acordar, irmãos. A hora que você abrir os olhos. Não pega o celular, mas fala com o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Eu quero te ouvir nesse dia. Eu quero ouvir os teus conselhos. Eu quero ler a palavra. Medita na palavra, irmãos. E você vai ter uma semana abençoada. Amém? Vai com Deus até domingo, amém, irmãos? Matava.